Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Também o destaque de meio ambiente da semana. Aliás, é só no que se fala, não é? Esta semana foi divulgado o relatório do IPCC, contendo um forte alerta sobre a intensidade e a gravidade das mudanças climáticas globais. Vários têm sido os eventos climáticos que fogem de um padrão de normalidade, podemos dizer, não é? Alguns exemplos: ondas de calor no Canadá, as chuvas torrenciais na Alemanha e Bélgica, inclusive sem precedentes na história desses países, além de enchentes na Ásia e uma forte onda de frio aqui no Brasil. Então, todos esses eventos têm sido relacionados às mudanças climáticas. Agora, mais especificamente aqui para o Brasil, o que é que nós podemos esperar? Então, vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, é importantíssimo esse relatório e muito preocupante, né? O conteúdo desse amplo relatório do IPCC. E eu gostaria que o senhor fizesse um resumo sobre o que está prognosticado aqui para o Brasil e para as nossas várias regiões. Bom, Roxane, o que chama muito a atenção é que haverá um aumento de temperatura muito grande no Brasil. É importante a gente mencionar que quando se fala, por exemplo, num aumento de 1,5 graus, 2 graus ou acima disso, esse aumento ele não é homogêneo em todo o planeta. Você tem áreas onde você vai ter um aumento mais significativo, como é o caso do Brasil, e outras áreas onde o aumento não será tão intenso. Mas, enfim, todo o planeta é impactado. E no caso específico do Brasil, está prognosticado um aumento da temperatura nas regiões centrais, né, no centro-oeste, uma redução da precipitação, uma redução das chuvas e aumento dos períodos de estiagem. Então, isso que a gente tem verificado hoje na região central, aonde grandes reservatórios como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Nova Ponte, estão com nível muito baixo. E o que eu venho dizendo não é uma novidade, isso vem ocorrendo aí ao longo dos últimos 8 a 10 anos, isso vai persistir e, na verdade, vai se agravar. É importante considerar a região central do Brasil, inicialmente, porque ali nós temos a cabeceira de vários rios importantes, inclusive de rios formadores da Bacia do Paraná, que está hoje seriamente impactada. Nós temos ali o Rio São Francisco, enfim. A região central do Brasil, ela tem um papel fundamental na parte hídrica nacional, né? Porque você tem vários rios que abastecem diferentes bacias hidrográficas e estão ali situados. Nós temos outros impactos também, que é um prognóstico de aumento de chuvas na região sul e um aumento não só do volume, mas também na forma como elas acontecem. Elas não vão acontecer de uma maneira bem distribuída, vão ser chuvas torrenciais, e isso impacta muito, obviamente, a agricultura, porque o agricultor ele precisa de vamos dizer assim, uma chuva razoavelmente previsível, né, para que ele possa fazer o plantio, enfim, os diversos manejos pertinentes a cada cultura, mas também impacta sobremaneira as regiões metropolitanas que não estão adaptadas a esse tipo de evento. Os sistemas de drenagem urbanos não estão adaptados a isso. E no caso das regiões das áreas costeiras, né, dos municípios costeiros, eles são ainda mais impactados porque, junto com isso, nós temos elevação do nível do mar. Quando ocorre essa elevação, há uma dificuldade de escoamento das águas, né, vindas da chuva. Então, os rios, os sistemas de drenagem, eles ficam como que parcialmente afogados pelo excesso de água do mar. Então, o que a gente verifica no Rio de Janeiro por exemplo, é que quando ocorre uma chuva torrencial, ela às vezes demora assim vários dias para que as áreas não fiquem mais alagadas, né? Para que a gente tenha a drenagem dessas águas. Por exemplo, quando nós tivemos chuvas torrenciais em São Paulo no início do ano passado,
ou quando as marginais ficaram interrompidas, isso ficou questão de um dia e meio, essas águas já tinham sido escoadas. Uma chuva equivalente no Rio de Janeiro pode levar vários dias para que as áreas fiquem liberadas. Então, esses prognósticos, na verdade, eles vêm caracterizar ou vem certificar tudo aquilo que já vinha sendo falado pelos pesquisadores, né, vem referendar tudo aquilo que a gente já vinha falando em relação aos impactos que têm ocorrido já no Brasil, ou seja, não são impactos que a gente aposta, no futuro vai acontecer isso, a gente já tem verificado a ocorrência dessas situações no Brasil. E a pergunta, né, que todos nós nos fizemos essa semana, vocês especialistas aprofundam, é se chegamos a um ponto em que não é possível reverter parte dessas consequências. Qual é o cenário para esse futuro mais próximo, na sua avaliação? Bom, Roxane, a gente tem que considerar que os gases, os principais gases de efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono, eles persistem por várias décadas na atmosfera. Então, se nós interrompêssemos a liberação desses gases por atividade antrópica, ou seja, causados pela atividade do homem, hoje o clima não voltaria ao normal nas próximas décadas. Ele demoraria muitos anos para voltar ao normal. Então, nós precisamos desenvolver ações de captura, especialmente do CO2, que é mais fácil a gente capturar, né, para que o clima comece a voltar a uma situação de normalidade nas próximas décadas. Veja, eu não estou falando nos próximos anos, é uma questão de décadas, assim, coisa de 20, 30, 40 anos. Como é que a gente faz isso? Recuperando as matas que foram devastadas. Então, fazendo uma recomposição florestal da Mata Atlântica, da Amazônia, porque com o crescimento florestal, a gente tem a captura do carbono que está na atmosfera, né, pelo processo de fotossíntese, as plantas, elas capturam o CO2, liberam o oxigênio e utilizam esse carbono no seu tecido celular para o crescimento. Então, uma das melhores formas para a gente fazer, para a gente tentar reverter esse cenário, é investindo na recuperação de áreas degradadas, né, dessas áreas que foram desmatadas. Entretanto, sempre fica, e aí a gente tem que pensar também coletivamente, porque sempre fica aquela, mas os outros países continuam fazendo, né, emitindo gases de efeito estufa e tal. Olha, eu falo o seguinte, a gente não tem que esperar que os outros tomem a iniciativa. O fato de a gente tentar recompor a floresta amazônica, isso por si só já geraria um benefício muito grande na região central do Brasil, porque ao longo das próximas décadas nós teríamos uma recomposição, pelo menos parcial, do clima na região central e as chuvas voltariam, pelo menos com uma maior frequência, uma maior intensidade, revertendo esse quadro de estiagem que a gente verifica agora. E é claro que tudo isso deve estar associado também a uma política de uso, né, de fontes renováveis de energia, evitar o uso de termoelétricas, que infelizmente a gente tem feito por uma falta de planejamento. Muitas das termoelétricas que a gente utiliza são movidas a combustíveis fósseis, enfim, pensar coletivamente, mas não esperar que os outros tomem a iniciativa. Se nós tomarmos a iniciativa, os benefícios para o Brasil serão claros, serão evidentes, só que, infelizmente, eles ocorrem ao longo de algumas décadas, mas é necessário que essa ação ela seja tomada o quanto antes. O alerta, né? O extremo alerta já foi dado, essa é que é a questão. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Aliás, hoje é coluna 200, hein, professor? São Exatamente. 200 temas de meio ambiente ao longo, né, desses 4 anos e meio de Jornal da USP no ar. Professor, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço a oportunidade e deixo um grande abraço a todos e estamos aí esperançosos pelas próximas 200 colunas aí que vem pela frente. Muito bem, muito obrigada, professor, e até a próxima semana. Até a próxima.